o primeiro filme de terror no país, La Llorona, de 1933, o cinema de horror mexicano foi formado, principalmente usando estilos internacionais de cinema, e não só dos Estados Unidos, como é o caso dos filmes de Juan Basilio Oro, que foram muito inspirados pelos filmes do expressionismo alemão. E essa cópia de estilos ocorreu por grande parte da década de 30 e 40. Já na década de 50, houve uma tentativa bem grande de emular os filmes de monstro clássico da Universal, com uma enorme leva de filmes de vampiros. Mas, juntamente no fim da década, houve uma enorme tentativa de aumentar a marca cultural com uma maior adaptação de contos folclóricos do país, em histórias que refletiam a vida de um mexicano da época. Tendo o primeiro filme de terror lançado na década de 30, com El Hombre Bestia, de 1935, a Argentina começou sua produção de filmes de terror com um filme bem interessante, porque apesar de ser um filme nos moldes clássicos de terror da Universal, ele possui uma variedade enorme de cenários, muito mais semelhante às comédias mudas britânicas produzidas na época. Já na década de 40 e 50, mais produções começaram a aparecer, e foi nessa época que um dos maiores ícones de terror latino começou a aparecer, o ator espanhol Narciso Ibáñez Menta. O cinema de terror chileno, apesar de ter indícios de um começo com os dramas El Rosario de la Muerte, de 1925, e La Casa está vacía, de 1945, o primeiro filme de terror de fato do país foi dirigido pelo argentino Carlos Hugo Christensen, inspirado no cinema noir, que foi La Dama de la Muerte. E apesar disso, o cinema chileno de terror ficaria dormente por décadas, até o seu boom de filmes a partir dos anos 2000. A Guatemala, apesar de ter poucos filmes de terror produzidos no país, tendo apenas 2, e possuindo alguns curtas de terror espalhados, o primeiro filme de terror é de extrema importância para a história do cinema local, porque também é o primeiro filme sonoro do país. É O Sombrerón, de 1950, dirigido por Guillermo Andreu e Eduardo Fleischmann, adaptando um dos contos folclóricos mais clássicos da Guatemala, tem resquícios do que eventualmente se tornaria comum nos anos de transição, trazendo algo mais original do país ao filme, mas ainda assim possui muitas características do cinema norte-americano tradicional. O cinema de terror no Brasil chegou em 1964, com o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de José Mujica Marins, conhecido pelo personagem do Zé do Caixão. E a partir desse filme, Mujica se tornou o maior representante do terror no Brasil, produzindo grande parte dos filmes de terror do país até a década de 90, trazendo um visual de cidades urbanas brasileiras da época, juntamente de utilizar como método de terror os desejos carnais e as perversões sexuais, algo muito aterrorizante para um país católico no meio de uma ditadura. Mas ele não foi o único diretor bastante ativo durante esse período, já que também tivemos o diretor Ivan Cardoso, que misturava as comédias da época com temáticas de terror. Com o começo nos anos 50, foi a partir da década de 60 que o México teve uma mudança nos estilos de filme de terror produzidos no país, com uma produção maior de westerns, de terror mexicano, juntamente a filmes de terror com luteadores, filmes que misturavam a cultura da luta livre mexicana com terror, sendo as mais famosas que continham as participações do luteador El Santo. Mas foi em 1968, com o lançamento de Hacia el Viento Tiene Miedo, o primeiro filme do mestre do terror mexicano, Carlos Enrique Taboada, que foi iniciada a era de ouro do cinema de terror mexicano, que, além de Taboada, também teve uma grande participação do diretor João Lopes Montezuma. O cinema argentino de terror é um caso interessante, porque, apesar de existirem muitas produções de terror nesse período, não existe exatamente um foco central entre elas, mas dá para dividi-las em duas partes. Uma enorme participação de Narciso Ibáñez Menta nas produções, e do diretor Emílio Vieira, produzindo filmes com extrema violência e nudez, e a outra que, a partir da ditadura que tomou o país, muitos desses filmes passaram a ter um foco no medo de que você está sendo vigiado e que não se pode confiar em ninguém. Porém, muitos dos filmes desse período são de difícil acesso hoje em dia. Apesar do cinema cubano ser um dos 4 principais cinemas da América Latina, ele possui apenas 3 filmes de terror no país, sendo o primeiro deles produzido nesse período, que é o filme animado Vampiros en La Habana, de 1985.
A chegada do cinema de terror na Colômbia é a partir do diretor e mestre do terror colombiano Jairo Pinilla, com o filme de terror Funeral Sinistro, de 1977. E, a partir do começo de suas produções, ele trouxe ao cinema o estilo literário do país conhecido como gótico tropical, que, juntamente com Pura Sangre, de 1982, dirigido por Luis Ospina, e Carne de tu Carne, de 1983, dirigido por Carlos Ozamayolo, conseguiu ser a base do cinema de terror do país. O Uruguai teve duas grandes figuras importantes de terror nesse período, e uma delas é de importância enorme para o cinema de terror espanhol no geral, que é Chicho Ibáñez Serrador, filho do também importante Narciso Ibáñez Menta, já que Chicho, assim como o argentino Carlos Hugo Christensen, que também estava em atividade nesse período, era um diretor que, apesar de ser uruguaio, produziu filme em vários países da América do Sul, com sua maior contribuição sendo quando foi para a Espanha e lá produziu uma série de terror para a TV chamada Histórias para no Dormir, que foi sucesso na América falante da língua espanhola inteira. Já a segunda grande figura e a primeira a produzir filme de terror em solo uruguaio foi o diretor Ricardo Isla, que, assim como o Del Toro, foi um diretor que começou nesse período com o filme Possession, de 1986, e produziu mais alguns durante esse período, mas foi só nos anos 2000 que seus filmes tiveram uma maior guinada no país. Após esse período de transição e reinvenção, a partir dos anos 2000, muitos novos diretores e filmes foram produzidos nesse novo contexto e mudança que, não só no cinema de terror, mas no cinema latino em geral passou, finalmente encontrando a sua própria cara e história. No Brasil, tivemos a produção de filmes como As Boas Maneiras, de 2017, ou O Morto Não Fala, de 2018, ou do diretor trash Rodrigo Aragão, que vem produzindo filmes trash no país desde 2008, com seu primeiro filme, Mangue Negro. Na Argentina, tivemos o diretor de filmes sobrenaturais Demian Hugna, com filmes como Aterrados, de 2017, e Quando Chega la Maldad, de 2023. Um dos maiores diretores de terror do México e uma das figuras mais influentes no mundo do terror na atualidade é Guillermo del Toro. Teve seu início de carreira na metade dos anos 90, mas foi a partir dos anos 2000 que sua carreira realmente alavancou. Ricardo Islas, do Uruguai, apesar de ser bem menor em comparação a Del Toro, também teve uma história similar, alavancando seus filmes no país a partir da década de 2000. Já o Peru finalmente teria seu grande diretor de terror em Jorge Olguín, com seu filme de estreia Enredo Negro nos anos 2000. Além disso, muitos outros países da América Central e do Sul, graças à chegada do digital, tiveram acesso a câmeras relativamente mais baratas para a produção de filmes. Então países como República Dominicana, Panamá, Venezuela, Haiti e outros tiveram a oportunidade de produzirem filmes de terror. Um dos primeiros diretores muito importantes para o cinema de terror na América Latina foi Carlos Hugo Christensen, um argentino, e que, apesar de produzir alguns filmes de terror, ele fazia filmes em geral. Outro muito importante foi o ator espanhol Narciso Ibáñez Menta, que ficou conhecido como Lon Chaney espanhol após trabalhar em várias produções de terror na América Latina inteira. Já seu filho, Chicho Ibáñez Serrador, é um uruguaio que foi muito importante para o terror na televisão, produzindo várias séries de terror e além de algumas minisséries para a TV. No Brasil, tivemos José Mojica Marins, que além de produzir os filmes de faroeste da época, como Assinando do Aventureiro, também foi muito importante para o terror, com os personagens do Zé do Caixão e suas temáticas de sexualidade e carnalidade. Outro diretor importante da época, mas pouco lembrado, é Iván Cardoso, que fazia muitos filmes misturando comédia com horror, conhecido como Terrir. No México, o mestre do terror na época era Carlos Enrique Taboada, que começou produzindo roteiros para filmes de terror antes de criar um dos 4 filmes mais importantes do país, que foram O Libro de Piedra, Hasta el Viento Tiene Miedo, Más Negro que la Noche e Veneno para las Hadas, falecendo em 1997 e nunca lançando seu último filme de terror, Girón de Niebla. Já nos filmes trash da época no México, tivemos Juan López Montezuma, que foi muito importante na década de 90, mas teve que acabar com sua carreira quando pegou Alzheimer.
Uma história muito interessante sobre ele é que dois dos seus fãs o sequestraram do hospital e levaram numa viagem de 3 dias a todas as locações que ele já havia passado, antes de devolvê-lo. Jairo Pinilla foi um importante diretor para a Colômbia, não só no cinema de terror, mas também de ficção científica. Ele acabou estudando cinema no México e trouxe as técnicas que aprendeu lá de volta para a Colômbia. Ricardo Islas, no Uruguai, era um grande fã de filmes trash. Ele produziu seu primeiro filme aos 16 anos, e conseguindo apoio televisivo, após isso, usando dos poucos recursos que tinha, produziu, roteirizou, dirigiu e atuou em suas próprias produções, aos poucos ganhando um status de cult no país. O chileno Jorge Alguin começou sua carreira com o filme Angel Negro, nos anos 2000. Filme esse que era um filme de estudante, e ele teve um imenso sucesso, alavancando a carreira de Alguin no cinema underground e ganhando até distribuições internacionais. A partir disso, ele continuou produzindo suas obras. Formado em design audiovisual, o argentino Damian Hugna produziu seu primeiro longa-metragem em 2007, com La Última Entrada, adaptado de um curta seu de 2003. Mas seu maior sucesso viria com o filme Aterados de 2017, filme que fez sucesso internacional após entrar no catálogo da Netflix, colocando o diretor como um dos nomes modernos do terror latino-americano. O último desses é Guillermo del Toro, que dispensa apresentações. Olá, não lembro com essa cara. Foi o que eu te disse. Ninguém nunca sai daqui sem levar alguma coisa.